Vamos para mais um vídeo do nosso quadro Anatomia da Bicicleta e a gente vai falar sobre uma das peças que são um dos pontos de conexão aí entre o ciclista e a bicicleta, e é um dos principais pontos aí que a gente tem um contato com a bicicleta, se não o principal, que é o selim da bike. O selim da bicicleta encontra-se aonde a gente senta, certo? Muita gente chama de banco da bicicleta. Ele fica abaixo do canote e é esse local aí onde você coloca a bunda no selim, beleza? Então vamos falar os tipos de selim, qual a importância de você saber, no caso, escolher o selim correto para você, de acordo com a sua modalidade, de acordo com o seu fisiotipo, tudo a gente vai saber nesse vídeo agora. Vamos lá pro... Ramon, esse aqui é o canal Timbó Bike Story. Antes de mais nada, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É super importante essa interação de você deixar o seu like aí, porque o YouTube vai entender que a gente está produzindo um conteúdo bacana e vai levar para mais pessoas essa informação. E compartilha com seu amigo, sua amiga aí, que querem saber um pouco mais sobre esse assunto, e deixa a tua inscrição feita. Aperte se inscrever, ativa o sininho, porque toda semana a gente está postando vídeo novo sobre bicicleta, ciclismo, peças, comparativo de bike. Então é muito conteúdo. Já deixa a tua inscrição feita para você ser avisado quando a gente postar mais um vídeo, fechou? Então vamos lá. O selim é um dos pontos aí, como eu te falei, que o ciclista tem um contato com a bicicleta. É onde praticamente ele vai deixar o peso da bike lá, dependendo da modalidade, por mais tempo ou por menos tempo. É super importante que você escolha o selim correto de acordo com a sua fisionomia e, no caso, com o seu nível de pilotagem, a sua flexibilidade e a modalidade que você vai escolher. Você vai entender isso porque agora, tá? A gente é diferente, por exemplo, do que sentar numa poltrona ou sentar no sofá. No caso, o peso é distribuído entre as coxas, a parte do teu glúteo, a musculatura, tudo ali vai, no caso, apoiar o teu corpo. Diferente na bicicleta, que no caso você vai sentar apenas no banco, no selim. E no caso, a tua mobilidade tem que estar conservada e você apoiando, no caso, o teu quadril no selim. Então a área de contato que você tem com o seu suporte, onde você vai sentar, é muito menor, por exemplo, do que numa cadeira, no sofá. E no caso, o peso maior vai ficar nos isquios, que é aquele ossinho que a gente tem lá na bacia, no quadril, certo? É o ossinho da bunda que chama, tá? É exatamente onde tem a maior pressão quando você senta aqui. E aí, isso vai diferenciar de acordo, no caso, a largura dos seus isquios vai mandar qual é, no caso, o selim, a largura do selim que você vai escolher. Geralmente, dos homens é em torno de 12 centímetros e das mulheres em torno de 13 centímetros. Porém, isso varia bastante de pessoa para pessoa, tá? E como que você pode medir isso? Existem equipamentos onde fazem essa medição, certo? E aí, você pode encontrar em algumas lojas, ou mesmo você pode fazer com alguns métodos caseiros. O ideal é que você coloque, no caso, o joelho acima da linha do quadril para que tenha a pressão, no caso, nesse ossinho. E aí você, sabendo essa distância entre os isquios, certo? Você aumenta de 2 a 3 centímetros, você vai saber de acordo qual é a largura ideal do selim para você. Por que de 2 a 3 centímetros? Porque, no caso, os isquios ele tem que apoiar, por exemplo, no meio do selim. Então tem que ter um espaço aqui para que você coloque, posicione o teu quadril de forma ideal, fechou? E aí a gente tem vários tipos de selim de acordo com o teu objetivo, tá? Vou falar primeiro desse selim aqui que a gente chama de selim Comfort ou selim das bicicletas de lazer. Quando você tem uma pedalada de lazer, o teu peso fica mais projetado na parte do quadril. Então você vai ficar com a coluna mais ereta ao pedalar, então o teu peso maior vai ficar no quadril. Por isso, esse tipo de selim, para esse tipo de modalidade, ele é um selim realmente mais largo, ele vai te dar maior conforto, tá? Então, pensou em bicicletas de lazer, você vai pensar em selins mais largos. E geralmente esses selins mais largos têm um bico menor, até porque
Você não precisa de um bico muito longe, alongado, para, no caso, tua coxa ela passar aqui de uma forma que fique menos confortável, certo? E você não utiliza, você não senta, por exemplo, nessa ponta, diferente de outras modalidades que, no caso, o selim por completo é utilizado, e a gente vai ver no final do vídeo aí, tá? Então, mas vou deixar aqui até quebrar um paradigma aqui, que muita gente acha que selim mais largo é selim mais confortável, tá? Ele é mais confortável sim para esse tipo de pedalada, onde você não vai passar muito tempo em cima do selim. Quando você passa muito tempo em cima do selim, você vai ter um movimento maior das suas pernas. E para que suas pernas movimentem-se por mais tempo sem causar desconforto, aí você vai para um selim com um bico mais estreito e mais alongado, tá? E aí, o pessoal de modalidades de MTB geralmente utilizam-se esse tipo de selim aqui, onde você vai precisar ficar um pouco mais inclinado, e aí o bico tem que ser mais estreito para que tua perna ela pedale de uma forma que ele não raspe nas partes internas da coxa, tá? Então você vai ter esse tipo de selim aqui, um bico mais alongado, mais estreito para esse tipo de modalidade. A gente já passou para outro selim aqui, tá? Esse selim vai proporcionar um conforto maior e, no caso, tua mobilidade vai ficar conservada sem causar esse desconforto, tá? E isso vai ter também variação de acordo com o quadril da pessoa, certo? Se é mais largo, se é mais estreito, e aí você vai ver de acordo com a sua medição. Questão de ser chapado ou vazado, tá? Essa questão do selim vazado, ele vai diminuir a pressão ali na região do períneo, tá? E no caso, se você tem uma mobilidade bacana, você não, por exemplo, não necessariamente precisa pedalar num selim vazado, você pode pedalar num selim mais estreito sem nenhum problema, porque você tem uma flexibilidade legal. Então, o selim chapado, no caso ele sem ser vazado, vai te atender também, tá? Outros tipos de selim que a gente encontra também no mundo do ciclismo são os selins mais alongados, certo? Geralmente esse tipo de selim que é mais estreito, com bico mais estreito, a gente encontra nas bicicletas de estrada, bicicletas speed, bicicletas road e as bicicletas de triatlo. Eu vou finalizar com eles, porque é um selim também bem diferente, é muito parecido com esse, e a gente vai notar, no caso, a diferença no bico, tá? Esse tipo de modalidade, o ciclista ele vai ficar um pouco mais inclinado, por isso o bico mais estreito, para que, no caso, quando você incline o quadril, no caso, a coluna aqui, né, você tenha uma versatilidade maior, tua perna ele vai passar aqui de uma forma mais livre, então você não tem esse incômodo aqui. E o detalhe, quando você inclina, o seu zíx vai ficar mais apoiado aqui na parte do meio, tá? Então você não tem necessidade de um selim largo aqui na parte de trás, já que você vai ficar inclinado. Então o teu peso vai ficar distribuído na parte dos membros superiores e os membros inferiores, no caso aqui no quadril, tá? Então por isso que o selim é um pouco mais alongado, para que você tenha essa parte livre aqui para a perna se movimentar e mais fino. E geralmente, dependendo do trajeto que você for utilizando, você pode projetar o teu corpo mais para frente, e aí você utiliza o selim por completo. Você senta um pouco mais na ponta, se for por exemplo, uma escalada, uma descida, você projeta e desliza aqui, no caso, o suporte, né? Você pode sentar aqui, dependendo do trajeto que você for pedalar, tá? E os selins de triatlon são selins muito parecidos com esse, porém são selins, alguns deles são chapados. Esse selim aqui poderia ser utilizado sim também como um selim de triatlon. É um selim que, no caso, não tem tanta preenchimento, tá? Não necessariamente você precisa de um selim de preenchimento. Tem muitas modalidades que inclusive usam um selim totalmente sem preenchimento para ter leveza na bicicleta, certo? Diminuir o peso da bike, e também porque não necessita passar muito tempo em cima do selim. É um selim realmente de competição, então você vai passar poucas horas, poucos minutos às vezes em cima do banco, tá? E aí o selim de triatlo ele é um pouco mais fino ainda, parecido com esse, tá?
e mais comprido, justamente para se utilizar o selim por completo. E aí é aquele mesmo lance que eu falei, se for numa escala talvez você projete o corpo um pouco mais para frente, você utiliza para sentar na ponta do selim ou na parte de trás, dependendo de como que você esteja na sua posição na hora da pedalada, e no caso vai ficar livre para as suas pernas pedalarem. Então tem vários tipos de selim, de diferentes tipos de largura, diferentes tipos de preenchimento. São selins, no caso esse daqui tem um preenchimento maior, porque como o teu peso vai ficar mais no quadril, ele tem que diminuir os impactos, as vibrações, então por isso que esse preenchimento é maior aqui. E o peso vai ficar mais, no caso, você vai sentir mais na região do quadril, tá? Esse outro tipo você vai ficar um pouco mais inclinado, não precisa de tanto preenchimento assim, tá? Então e além disso, a própria bicicleta com amortecedores na dianteira, na traseira, vai cumprir esse papel de absorção de impacto. Então por isso você não tem necessidade de um preenchimento tão alto como esse tipo aqui. Então aqui a gente tem a mescla de um selim que vai te dar maior performance, menos peso, certo? E com a geometria aí mais adequada pro teu objetivo, tá? Então, falamos de preenchimento, falamos de largura, falamos de ser vazado, não ser vazado, material que se utiliza. E é isso, galera. Espero que vocês tenham visto. Eu trouxe só alguns tipos aqui. A gente tem vários outros tipos de selim no mercado. Inclusive tem selins que tem a ponta cerrada, com mais vazado, que aí é outro tipo de selim também que o pessoal de contrarrelógio utiliza para que ele consiga sair de cima do selim sem burlar regras lá no caso da Confederação de Ciclismo. Você consegue, por exemplo, sentar em cima do varão, por isso que ele é um bico cerrado ou de bipartido. Enfim, tem vários outros tipos de selim, mas eu trouxe aqui uma noção maior para que vocês entendam o que é essa peça, a importância dessa peça e a importância de você comprar, no caso, o selim correto de acordo com o teu fisiotipo e a modalidade que você pedala. Fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, compartilhar com o pessoal que gosta também de receber esse tipo de conteúdo, e também faz a tua inscrição, porque toda semana tem conteúdo como esse sendo postado aí. Então deixa a tua inscrição feita, ativa o sininho para que você seja avisado quando a gente postar vídeo novo. E se você quiser deixar alguma sugestão, tirar alguma dúvida com a gente, nosso telefone, nosso site, nosso WhatsApp, tudo vai passar aí para vocês aí embaixo. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.